Olá, boa noite. Muito boa noite. Esperar o pessoal chegar aí. Oi, Amanda, bem-vinda. Beatriz, bem-vinda. Que legal, pessoal chegando. Quarta-feira tem live com a Amanda sobre Ho'oponopono. Deixa eu botar aqui a live de hoje, né? Passado, presente. Gente, essa live vai ser muito legal. Futuro, o que tem a ver tudo isso? Adriano, amor, você conseguiu entrar? Fixar comentário. Dulce, bem-vinda! Que legal, gente. Aí, agora eu consegui colocar Joyce. Agora a Dulce deve estar chegando aí, gente. Olá, Dulcinha! Ei, Que legal! tá boa? Tô ótima! E você? Tudo bem? Também. Ai, que bom! Tudo, tudo. Prazer Tô te aqui. revê-la! Ah, também, também. Tá linda. Ai, gratidão! Então, gente, que Ei, alegria! Boa noite para todo mundo que está chegando, sejam todos muito bem-vindos. isso. Eu quero comentar porque primeiro, assim, quero apresentar a Dulce, né? Ela, para mim, ela é uma mestre. Já aprendi muita coisa com a Dulce. Tive a oportunidade de trazê-la para Floripa 3 vezes. A gente fez 3 cursos fantásticos de técnicas que eu uso até hoje. E, nossa, foi muito aprendizado interessante. E aí eu falei, gente, um dia eu preciso fazer uma live com a Dulce para ela compartilhar. E tem uma informação especial, que é essa que a gente vai conversar hoje, que eu lembro quando a gente se conheceu pessoalmente, lá no encontro holístico, e tu falou lá na palestra sobre o passado, o presente e o futuro, como eles se relacionam, como a importância de estar no presente, mas de considerar as informações que a gente manda para o nosso passado e para o nosso futuro, né? E aquilo fez uma diferença tão grande na minha vida, eu já compartilhei com tanta gente, e agora ter a oportunidade de compartilhar direto com as tuas palavras vai ser muito especial. Eu estou bem feliz, assim, em ser contribuição, trazendo um assunto que foi bem relevante para mim, e com a tua presença, né? Aliás, né, Luana, nosso encontro em Porto Alegre foi bem Foi interessante, né? mágico. Ali foi mais um exemplo da minha vida de cocriação, né? Eu e a minha mãe, né? Na verdade. A gente Sim, desejava sim. conhecer a Dulce, mas parecia algo assim. Como que a gente vai saber quem é a Dulce no meio de. Tinha quantas mil pessoas? Lá, muitas, né? Muitas mil pessoas. Mais de 3.000 pessoas, é. De repente eu olho para trás e aí tem uma pessoa com crachá assim, Dulce Ferraz. Eu falei, mãe, não acredito. Olha ali, a Dulce. E a gente foi justamente porque viu no teu Facebook que tu ia dar uma palestra lá, né? Gente, foi muito especial. Ali foi uma das minhas primeiras cocriações conscientes. E a vida é assim, né, Lu? E aí A vida é ficou. assim. Quando a gente entende essa magia do que significa criar, Sim, né? Estar nessa inteireza e saber usar as ferramentas que a gente tem para poder é, estar vivendo a nossa vida aqui é muito especial mesmo, muito. né?
Eu fico vendo, eu estava aqui conversando com meu filho e que eu fiz a postagem, né? E recebi uma comunicaçãozinha do Instagram em particular, e como eu estava falando de Covid, eles iam me colocar um link falando sobre saúde. Eu falei, gente, mas Eu eu não recebi falei de também. Covid em lugar nenhum. Sabe o que é? Ah, Eu agora saquei. Tá lá, Luana Camerini convida convida. Eu Dulce. imaginei que fosse isso também. Eles já pegaram as letrinhas Eu e já falei, disseram que a gente gente, está falando de Covid. exato! Aí a gente fica vendo, né? E eu fico prestando atenção como que as pessoas não prestam atenção nessa coisa do campo, É. né? Da informação que foi jogada sobre nós 24 horas por dia, né? Falando uma coisa só, e cria, porque cria, tudo cria. Aham. Né? Tudo cria Sim. e fortalece à medida que a gente continua, né? No mesmo assunto, no medo, principalmente. É. Então, é tão interessante porque a gente vai vendo que todos nós ainda temos muitos medos. Sim. E diante de determinadas situações, esses medos vêm à tona, né? É. E ao vir à tona, a gente compactua e vira cúmplice do que está sendo veiculado. E muitas vezes É sério esse assunto? a maioria das vezes de uma maneira inconsciente, né? Sim, totalmente, totalmente. Eu não sei se você lembra, quando eu dou aula, eu falo muito dessa questão do jogo e jogo de manipulação através do campo. Sim. As pessoas manipulam. E a primeira, o básico do básico do básico se chama uma palavrinha de 4 letrinhas. Medo. Medo. Através do medo, as pessoas são manipuláveis, né? E a gente está vendo muito isso aí, mas é uma cocriação de todos nós, né? Do planeta inteiro dentro desse jogo aí, né? Espero, sinceramente, que estejam fazendo aprendizados com tudo isso, É verdade. né? Para mudar essa realidade, né? Mudar a realidade. Nós vamos falar aqui sobre passado, presente e futuro. A gente tem que estar aqui no presente, né? Vivendo o que estamos vivendo. Mas aprendendo que não podemos compactuar com isso. Sim, justamente porque a gente agora está criando o nosso futuro. Exato. Então, assim, que É a interessante, informação Lu. é que vai. Sim, tanto nós criamos o futuro, quanto o futuro nos cria. É interessante essa história. Falhou Um um dia eu me pouquinho, deparei Dulce. com... Oi? Agora voltou? Voltou. Oi. Eu estou falando que eu, outro dia, estava lendo a respeito de física. E aí falando que, na verdade, a vida começa no futuro e não no passado. Uau! Então, aquele desenho, né, que eu faço, Sim. inverte. Porque o futuro tem N possibilidades. São infinitas possibilidades de você, né, chegar lá. Uhum. Então, as ideias, os insights, a novidade vem do futuro. É verdade. Aí chega no presente, é a hora que eu vou trabalhar para manifestar. Processar a informação que veio do futuro. Processar para manifestar. Certo. E quando já está concreto, aquilo já é o passado. É aquela ideia lá do futuro que já passou pelo presente e já está como concreto lá atrás. Então seria um acesso que eu faço do futuro.
no Sim, presente. é uma possibilidade que vem como informação, que é o processo aqui, e quando isso já está propiciado, já é passado. Aí É interessante a gente receber essas duas ondas, né? tá super Porque são conectado, ondas. né? E na verdade ainda tem a questão de que isso tudo é relativo e acontece tudo ao mesmo tempo, Sim, né? Passado, presente e sim, futuro. tudo. Tem a questão atemporal. É como as realidades paralelas. Exatamente. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, Uhum. né? Quando vem do passado para frente, né? Aquilo que já vivemos, tá lá, são N situações, as minhas experiências, por tudo que eu já passei. Aquilo vem como ondas de possibilidades para a minha vida aqui e agora. Sim. Como eu estou aqui agora, eu vou pegar isso que está vindo, interagir com ele, né, com a informação, e vou projetar no meu futuro. Gente, isso é fantástico. Prestem atenção nisso. Né? Eu Sim. projeto. Mas para aquilo acontecer aqui nesse futuro, o futuro me devolve para que eu realize e devolvo. Então é um jogo, né? Na verdade, fica nessa conversa entre as experiências já passadas e as possibilidades futuras, né? O grande, eu falo que a grande sacada que a gente tem que ter é todas as possibilidades do passado, porque, por exemplo, uma pessoa, uma família, passaram por uma determinada situação, vamos dizer assim, traumática, tá? Sim. Tem N filhos, todos passaram pela mesma. Uhum. Hoje, no presente, nem todos vão reagir da mesma forma àquela situação. E isso seria A devido à informação maneira como vem. cada um interagiu com a informação que veio do passado. Exatamente. E como ela lidou com aquela situação lá atrás. Como ela olhou para aquilo, como ela se trabalhou em relação àquilo. Vai ter que aquilo não vai afetar mais absolutamente nada na vida dela. Então aquilo já não faz mais efeito e ela não projeta isso na vida dela. Uhum. A gente estava falando aqui do medo, né? O medo é uma das situações que, se a gente pega lá atrás, passou por algumas experiências não tão boas assim. Eu não gosto de falar de me passou coisa ruim, não. Experiência que para a pessoa não foi boa. Sim. Mas é uma experiência, ok? Ela traz aquilo. Só que se a pessoa não lida bem com aquilo que ela viveu, aquilo fica ruminando dentro dela, ok? Uhum. E ela olha para o futuro através dessa lente Isso é muito manchada importante. por aquela situação, Uhum. entende? Sim. Então, tudo que ela olha, que ela projeta para o futuro dela, vai ser obliterado ou vai ser distorcido por aquela situação que ela não resolveu aqui dentro. Sim. Então, ela joga aquilo para o futuro. Então, a pessoa que vive no medo, por exemplo, eu tinha uma amiga que ela vivia falando assim, eu tenho morro de medo de Alzheimer, que a família dela toda tinha problema, ou tem, né? E eu falei, então para de falar nisso. Olha para essa situação, você está jogando essa informação. E o futuro vai te devolver. Então, já que você tem medo disso, vamos então, né? A questão é aí Alzheimer, então vamos devolver isso para ela já começar a criar essa realidade para ela. Quando a gente acha que a gente está mandando uma informação que a gente não gosta, que a gente tem medo,
e que a gente não vai viver aquilo, nós temos que entender que não... Nosso cérebro, ele não entende que você está falando que você não gosta daquilo. Ele só pega o aquilo. Aquela informação. Então, ela tem medo do Alzheimer, ele pega o Alzheimer. Porque, na verdade, isso eu gosto de falar, porque às vezes as pessoas ficam muito com aquela ideia de que a gente não pode falar o não, né? Que a mente não entende o não. Na verdade, a mente entende apenas a frequência do que a gente está vibrando. E mesmo que eu fale assim, eu não quero isso, eu tenho medo disso, eu tô atraindo aquilo por quê? Porque no fim das contas eu tô vibrando na frequência daquilo. Eu tô vibrando na frequência do que eu não quero. Então eu tenho que falar e afirmar e sentir o que eu de verdade quero. Né? Porque senão eu vou estar vibrando, mesmo que eu eu use o não ou que eu tire o não, eu vou estar vibrando na frequência daquilo que eu não quero. Então eu vou criar isso, eu vou criar, na realidade, então ela está falando, eu tenho medo do Alzheimer, e aí eu não quero ter Alzheimer, só que é como ela estivesse virando um imã para o Alzheimer, porque ela está escolhendo inconscientemente viver essa experiência para o aprendizado dela. Né? Exatamente. Porque não adianta você falar assim, eu não quero ver isso para eu não entrar nessa frequência. Você já entrou há muito tempo. Sim. Só de você falar, eu não quero entrar nisso, o corpo inteiro já enviou essa informação. Né? Tudo é frequência. E tudo que a gente tem aqui dentro como informação faz com que a gente sinta, né? A gente, às vezes, eu falo que hoje a gente está precisando voltar a sentir de verdade, né? Nos afastamos bastante desse sensor nosso mais puro, né? A gente fica muito preso nas emoções, ligadas às histórias, que nos fazem entrar em vibrações não tão boas, né? Sim. Ou polarizadas, né? Histeria, aquela alegria que também não é a serenidade. Não, pois é. São duas pontas, né? Que a gente tem que estar trabalhando. Mas essa informação de presente, passado e futuro, tudo acontece ao mesmo tempo. Até a gente conseguir entender que se eu pego uma informação lá de trás, não trabalhei e projeto, é a minha vibração. A nossa mente, ela emite uma frequência. Mas quando ela é conectada com o coração, é 5.000 vezes mais potente. Então, quando eu estou desequilibrada e envio isso, a vibração disso é muito poderosa, né? Se está no desequilíbrio, eu vou criar dentro desse desequilíbrio, né? E dentro dessa potência. Sim. E é rápido. E hoje está ficando cada vez mais rápido. Né? Hoje tudo está ficando cada vez mais rápido. Mas se tem uma situação aqui no passado, eu estou aqui no agora, ainda não bem resolvida com isso aqui, todo o meu olhar para a minha vida vai ser baseado nessa situação. Eu envio para o futuro, isso me devolve para que eu resolva. No fim das contas... Até eu entender. E na hora que eu entender que isso aqui foi só uma experiência e que isso aqui tem, na verdade, infinitas possibilidades de resultados da minha vida, de como eu caminho, de como eu enxergo e etc. Quando eu entendo isso e mudo aqui agora, é a jogar a pedra no lago. Eu vou criar ondas. Né? Tem uns desenhos aqui, eu não sei se...
porque eu não sei se dá para Gente, é ver, muito bom entender né? isso aí, ó. As ondas que vêm do passado e do futuro, elas se chocam aqui no presente, né? Então a gente recebe possibilidades, tanto de um lado quanto do outro. Eu estou aqui. No momento que... Então eu estou sendo afetada tanto pelo que vem de passado quanto que vem de futuro. Minha vida, eu estou criando baseada nisso. Nas minhas projeções, na minha vibração e tudo mais. Quando eu entendo, continuo aqui, recebendo, só que aí como se eu jogasse uma pedra no meu lago, pá. E eu então gero ondas que vão bater e chocar com todas as ondas que estão vindo de um lado e do outro. Até isso, então eu vou afetando o meu passado e o meu futuro. Até eu estar só aqui, conseguir estar só aqui no presente. O futuro, enquanto a gente fala, eu quero isso, eu estou determinando uma informação, né? É para o meu futuro, significa que eu estou em falta daquilo aqui no presente. Quem quer não tem, né? Né? Diferente de escolher. Então, exato. E quando você consegue soltar e entender que tudo é experiência na nossa vida, tudo que a gente vive é uma experiência. Pode você classificar como uma experiência boa, ou mais ou menos, ou ruim, não importa. É uma experiência, né? Sim. Mas quando eu consigo soltar essas histórias e me colocar aqui contemplando, feliz, plena, porque quando a gente vai ficando mais centrada na vida, o nosso olhar para tudo que acontece também vai modificando. Sim. Então eu já não envio tanta carga para o que eu estou vendo. Se eu não jogo tanta carga, eu não interajo tanto com aquilo ali. Você entende? Sim. A vida, e se eu me vejo bem, se eu me vejo feliz, se eu me coloco no estado de paz, o futuro que eu estou criando para mim, qual é? Ele corresponde ao meu estado, né? Exato, a nossa vibração, sempre. Né? Não tem como a gente só falar assim, ó, mente, então acabou, eu não quero mais nada lá de trás e agora eu vou, né? Nós temos que aprender a olhar. Sim. A ter aquele passinho para trás para olhar essas histórias todas, né, que vivemos e o que aquilo tudo nos beneficia para quem a gente é hoje. Sim. Teve uma pergunta aqui bem interessante, dizer para o pessoal que foi entrando aí, eu não consegui dar boa noite, mas muito bem-vindo. Daqui a pouco eu vou dar uma lidinha aqui, porque tem vários comentários legais, Dulce. E uma das dúvidas que eu acho que é bem relevante, que pode ser de várias pessoas, é assim, tá, então como eu faço para mudar o meu passado se ele está interferindo no meu presente? Sim. Nós temos que olhar para ele, né? Eu não consigo voltar, porque eu sempre comento assim com as pessoas, eu só consigo viver aqui e agora. Eu não consigo ir lá no passado rapidinho, eu não consigo dar um pulinho lá no futuro, eu só consigo viver no aqui e agora. Só que eu preciso entender que o meu passado e o meu futuro, eu não consigo viver lá, mas eu consigo acessar as informações e o que eu estiver mandando para eles vai fazer total diferença, né? Então, eu consigo... O dia que eu entendi isso, deu uma leveza pro meu coração, que eu não consigo voltar no passado e resolver uma questão lá, mas eu posso mudar a minha forma de olhar para aquela questão. E quando eu mudar a minha forma de olhar para aquela questão, eu mudo a informação que eu estou mandando para o meu passado. E aí entra todas as questões de perdão, responsabilização, né? A gente entender que a gente cria situações para o nosso aprendizado.
E aí eu mando então para o meu passado. Se antes eu mandava raiva, melancolia, tristeza, mágoa, quando eu entendo o processo de informação e eu me perdoo, eu libero aquilo, o que vem para o meu presente é algo completamente diferente, né? Então vem para o meu presente uma informação de leveza, de amor, de entendimento. E aí eu crio um presente. Essa leveza eu sinto aqui, no aqui e agora, né? Sim. Isso, Luana, as situações que não são boas, porque as que são boas não nos impede, né? Sim. Com raras exceções, né? Com raras exceções. Mas o que nos trava são aquelas coisas que não são tão boas assim, ou que para nós a gente entendeu como não boa, ou não experimentou como sendo boa. Uhum. Né? E se eu fico presa, é cabo de guerra. Sabe aqueles cabos, eu seguro um cabo aqui, você está segurando o outro aí? Uhum. Enquanto um lado não solta, a gente vive uma vida ou vidas atrelada, ok? Porque eu não olho para aquilo. Mas quando eu olho para aquela situação, decidindo olhar para aquilo com um passinho para trás, eu falo passinho para trás, é sair da emocionalidade, sair daquela coisa, né, que você não consegue olhar, o tal do julgamento, que a mente, ela é o julgamento em pessoa, né? Uhum. Então, quando a gente consegue fazer isso, você consegue enxergar que às vezes aquele evento fez você crescer, você mudar totalmente o rumo da sua vida. Você agradece aquele desafio. Exato. Eu lembro de uma situação que aconteceu comigo quando criança e que uma vez eu fui na psicóloga e ela falou comigo assim, você já prestou atenção? Você é tão nova. Apesar dos meus cabelinhos brancos, viu, gente? Tô deixando minha juba ficar branca. Mas ela falou assim, você já prestou atenção? Você é tão nova e tão consciente. Agradeça a este ser por tudo que você passou. Uhum. Porque ele foi o teu mestre. Ele fez um papel horroroso para você crescer. Ela inverteu o jogo para que eu olhasse para aquela situação, entender. Eu era criança e eu entender a situação, curar aqui dentro e ao mesmo tempo perdoar, agradecer. E aí eu vi todo o meu processo, isso tem anos, né? Eu vi todo o meu processo de crescimento e cura, que hoje eu olho para a mesma situação e não me move um ar. Gente, é isso! Mudou a informação, muda a frequência, mudou o resultado. Mudou. Essa é a mágica. Sabe? E mais, enquanto a gente está presa, né? A gente está presa àquele ser, à situação, à informação. E ainda? Se eu estou presa nisso tudo, e é emocional, tudo preso, tá? Como que eu vou enxergar a vida? Será que eu vou confiar nas pessoas? Será que eu vou conseguir caminhar entregue na vida? Será que eu vou conseguir fazer uma projeção saudável para o meu futuro? Eu sempre vou estar com aquela informação grudada em tudo que eu fizer. Sim. E isso vai me devolver, porque a vida, o universo, a gente tem que entender. É um grande espelho. Sim. Tudo que eu peço, tudo que eu emano, tudo que eu vibro, consciente ou inconsciente, pior ou inconsciente, tudo que eu emano volta, é física, gente, volta. O universo só diz sim, ele nunca diz não pra gente.
Então, esse é a grande sacada que a gente tem que ter. Será que vale a pena a gente viver uma vida com raiva, com ódio, com mágoas, né? Eu lembro, quando eu falo mágoa, eu lembro sempre do Emoto. Aham. Sempre. Porque a mágoa causa má-águas. Destrói as nossas águas internas, deteriora, estagna, e isso fica aqui dentro, sabe assim, Nos até a gente poluindo. conseguir, e nos fluindo, e nos adoecendo, né? Até a gente conseguir olhar para aquilo, o perdão realmente acontecer, ou você conseguir soltar. Foi assim como é dito na constelação familiar, né? Foi assim, foi essa a história. Aquele que fez algo comigo, ele fez porque ele também só sabia fazer aquilo. Se ele soubesse diferente, ele teria feito diferente. Não é assim? Ponto. Solta. Então, são aprendizados, Lu. É óbvio que tem situações e situações, coisas que não são tão pesadas, outras são muito pesadas, mas nós não podemos fugir de olhar para as situações, entende? Porque não tem absolutamente nada neste mundo que valha a gente carregar tralhas. É verdade. Esses pesos, não. A única coisa gostosa que a gente pode carregar com uma alegria é isso que você está fazendo aí, ó. Esse barrigão delicioso. É verdade. Né? Fora isso, a gente ficar carregando, sabe, situações, falta de perdão. Eu não perdoar, eu estou mantendo aquela situação presa em mim o tempo inteiro, até eu soltar aquela informação. E é uma escolha. Enquanto eu não faço isso, eu estou projetando e vou atrair cada vez situações mais graves até eu entender. Aí fala, isso é punição? Não, isso não é punição, gente. Simplesmente é como funciona. Né? O sistema funciona dessa forma. E nós temos que entender. Assim como eu estou sempre no presente e as informações, a maneira que eu olho o meu passado vai influenciar meu presente, tudo que eu estiver pensando aqui vai influenciar meu futuro, como a gente falou. E aí que a gente tem que entender que se a gente não resolve as questões do passado, elas podem ficar se repetindo até a gente aprender, né? Aprender a acontecer de jeitos diferentes, só mudam os atores, só muda o cenário, e a situação acontece até a gente aprender, porque é uma escolha nossa aprender por esse caminho, né? A gente pode também mudar o caminho, através do autoconhecimento, de buscar essas informações que possam facilitar essa transformação, né? Essa transmutação. E aí entram questões assim que a gente não tem nem noção, porque o nosso futuro, ele é 100% baseado no nosso passado. Porque, e muitas vezes, quando a gente fala do inconsciente que está criando, muitas vezes está relacionado à nossa criança interior, né, Dulce? Eu digo que uns 80% pelo menos vem dos nossos traumas, dramas de infância, né? Que a gente não soube interpretar. Sim. A nossa criança não soube interpretar. Sim. Tem um autor que ele morreu recentemente, ele era aí do Sul, Pedro Grisa. Sim. Ele escreveu um livro que era Os Jogos das Personalidades, uma coisa assim. E ele falava que do momento da concepção até mais ou menos 7 anos de idade, nós registramos absolutamente tudo, é a nossa caixinha de Pandora, tudo que vai fazer com que a gente reaja para o resto da vida. Então, e ele falava que nessa vida adulta, 95% do nosso dia era reagindo a estas informações que estão nessa caixinha. Fantástico. Somente 5% é de ação consciente. Agora, você imagina o que é isso. Agora, o que é que tem dentro dessa caixinha? Não, né?
Hoje a gente já entende, né? Porque a ciência evoluiu e antes tudo a gente achava que era via genética, inclusive as doenças, né? Hoje a gente já sabe que somente 5% das doenças ditas genéticas são realmente biológicas, genéticas, biológicas. Olha isso. 95% é epigenética. É o que esse homem falou no livro, a ciência fala de outra forma. Quer dizer, o que é a epigenética? A informação da minha família, do meu núcleo de Nós temos um convivência, caso bem da legal, né? igreja, sim, da igreja, ou falta dela, do tipo de comida, tipo de cultura. Isso tudo cria um campo de informação. Principalmente dentro de uma família, né? Onde, para eu ser aceita, para eu me sentir amada, eu posso, dependendo do que for, eu tenho a capacidade de mutar os meus genes para ficar igual. Mas não veio de forma biológica. É outro nível. Está aqui. Eu, com meus pensamentos, com as minhas informações, e diante de tudo, eu crio e faço uma mutação. Isso é seríssimo. Muito. Nós temos que entender. É muita coisa que a gente tem que entender, porque... Eu lembro, né? há 2 anos atrás, lembro quando você esteve aqui no curso de numerologia, e eu estava passando justamente por uma questão dessa, onde eu estava trabalhando uma questão de um nódulo de mama, sendo que na minha família, a avó já tinha tido, a tia já tinha tido, o tio já tinha tido. E aí, inconscientemente, o que aconteceu comigo? Fui me sentir pertencente, fui continuar o padrão daquela família. Foi uma escolha minha? Claro que não. Mas foi tão importante tudo aquilo. Consciente, não. Consciente, não. Mas inconsciente, 100%. Para me sentir pertencente, para me sentir... Era mais ou menos, é o padrão da minha família, é normal que eu tenha, né? E aí foi conversando com Dulce, a gente fez EQC, que é uma técnica fantástica que a Dulce trabalha, que eu aprendi com ela, que é justamente de mudar a informação, né, Dulce? E quem não assistiu Rio, aquele documentário, ainda assista, porque é super legal, né? Justamente dessa mudança de consciência. E eu lembro direitinho quando a gente conversava e trabalhava e eu imaginava as minhas células lá no laboratório, enquanto o pessoal estava fazendo a biópsia, e a gente estava aplicando o EQC aqui, e eu imaginava que lá as minhas células diziam, a Luana já entendeu o recado, ela quer cura, ela quer tudo bem, ela vai ficar saudável, tá tudo certo. Isso vai dar positivo, vai dar benigno, né? E os médicos com uma reação muito estranha aos meus exames, e eu dizia que eu ia conseguir mudar aquela informação. Pois sim, né? Conseguimos mudar aquela informação em poucas semanas. Foi uma experiência muito fantástica, assim. E foi assim, foi mudando a informação. Eu sou grata até hoje, a Dulce me ajudou nesse processo. Ô Lu, essa situação, né, que você passou, eu passei também. E é tão interessante, assim, eu custei um pouquinho mais, entendeu? Assim, eu descobri um caroço no seio, foi no ano 2000. E era palpável, mas eu fiz os exames, na hora que eu descobria, que a gente logo, né, a caraminhola da gente vai a 1000, né? Por conta da massificação de informação dentro do campo, a gente já fica em pânico, né? Fui para o hospital, fui para o médico e tal, aí fez exame. Fiz na época, no ano 2000, não tinha aquelas máquinas de digital como tem hoje, a mamografia digital era analógica, sei lá como é que era o negócio. E ele, então, o que aconteceu? Fizeram o exame e não conseguiam ver. Era palpável, mas não era visível. Só que eu sou um pouco descansada, eu acho que até demais.
Assim, eles falaram que era mama densa e não sei o que e tal. Eu falei, bom, se não vê nada, não é nada. Olha como é que eu atuei com a coisa. Então, se não é nada, não é nada. Todo ano eu fazia exame, mas nunca era visto nada, então não era nada. Pronto. Chegou no ano 2009, quer dizer, 9 anos depois. Eu fiz o exame, foi o primeiro equipamento digital. Aí apareceu. Aí foi aquela confusão, biópsia, isso e aquilo e tal. Não deu nada. Eu falei, se não deu nada, não é nada. O médico querendo tirar, eu falei, não, pra quê? Se não é nada, eu vou ficar te fazer cirurgia para poder tirar coisa que não é nada. Não, deixa quieta aí. Mas aí chegou no ano 2014, uma amiga minha, amiga irmã, sabe aquelas assim, ela já tinha tido um câncer de mama e começou a passar mal, fez os exames e ela me pediu para ir buscar os exames com ela. Nós buscamos os exames, ela falou assim, abre para mim, a gente nunca deve fazer isso, né? Mas eu abri os exames para ela. Na hora que eu li, eu não tinha o que falar, porque estava toda tomada. E eu só olhei para ela olhou para mim e falou assim, minha irmã, não deixa isso dentro de você. Olha o que está acontecendo comigo. E que não sei o que, não sei o que. E eu fiquei tão mexida naquele momento, porque foi assim, horrível, né? Eu vinha fazendo, desde o ano 2000, exame periódico, nunca aumentou, cresceu, nada. Continuava sempre do mesmo jeito. E eu tinha feito em 2013. E aí ela falou assim, vai, olha isso, não deixa isso aí e tal. Eu falei, calma, eu vou fazer meu exame. E fui fazer o exame. Quando eu fiz o exame, Lu, tinha aumentado? Tinha triplicado o tamanho. Triplicado. O que faz a informação, né? E aí, e olha, que foi uma semana. Emocionou, sim, emocionou, criou. Emocionei. Aí tá, fui pro médico, ele olhou os exames, aí ele olhou os exames e pediu um outro exame, que era uma tal de tomossíntese, que é um exame novo que faz a tomografia do seio em 3D para já localizar o lugar para poder fazer cirurgia. Voltei com o exame para ele, isso era uma terça-feira à tarde. Na época da Copa do Mundo aqui no Brasil. Eu falei que o primeiro gol foi meu. Eu ganhei a Copa. Aí, fui eu levei os exames, ele olhou, pelo diagnóstico, pelo resultado, era câncer. Entende? Pelo resultado, pelas imagens. Aí ele olhou e falou assim, sábado, 7 horas da manhã, esteja no hospital, cirurgia. Ele não me perguntou assim, vamos fazer. Ele não me deu, mas nenhuma, né? Ele falou, sábado. E eu saí da sala dele com aquele monte de papel na mão, assim. Aí eu falei assim, o que está acontecendo? Eu cheguei em casa e falei, não. Peguei esparadrapo, comecei a escrever as sequências numéricas para câncer de mama, isso, não sei o quê, cura do corpo e não sei o quê. E fui pregando no meu peito virou uma calota. Que eu enchi de esparadrapo e eu tinha quarta, quinta e sexta para trabalhar. E eu, trabalhando, me vendo bem, respirando e tal, fui para cirurgia. Foi o primeiro dia da Copa do Mundo, dia 12 de junho. Se não me engano, é isso. E aí fui tal, eles deram anestesia, mas eu ainda não estava dormindo. E eu escutei o médico falando com a outra médica que ia participar da cirurgia. Ele falou com ela assim, olha isso aqui. Ela falou assim, nossa, isso está horrível, tem que ir rápido daí. E eu, ainda já anestesiada, mas mais para lá do que para cá, e eu interna. Eu falei, não. Mas já tinha chamado anjos e arcanjos
a turma inteira para estar junto, né? Enfim, fiz a cirurgia, saí e tal. Quando eu já tinha voltado, o médico passou do quarto e falou comigo assim, Dulce, eu passei aqui só para te tranquilizar. Eu fiquei olhando para a cara dele, ele falou assim, apesar da imagem, apesar do diagnóstico, parece que não é. Eu falei, não é. Entende? Aham. Eu fiz a cirurgia, levei ponto, eu não tomei nenhum analgésico. Nada. E não era. E não era. Não era. E não deu nada. Entende? Assim, depende muito de como a gente se entrega nesses processos todos, né? O que é, como que podemos modificar a realidade? Se eu vibro com muito medo, eu vou continuar. Eu vi claramente, eu entrei no emocional, né? Essa amiga, inclusive, faleceu 2 anos depois. Assim, foi muito pesado, a história dela foi muito pesada. Mas naquele momento, eu entrei no emocional e saí do meu equilíbrio. Daquilo que para mim, eu sempre falei, isso não é nada. Sim. Eu sempre falei, não é nada. Mas ali naquele momento, mexeu tanto comigo que eu entrei em outra informação, entende? Sim. Eu acessei um outro nível de informação. Então, a gente, sim, isso acontece todos os dias quase com a gente. Diante das situações, das coisas que a gente vê na vida, são amigos que vão embora, às vezes familiares que vão embora. Esse ano que foi muito, né, pesado para todo mundo, muita gente perdendo emprego, perdendo suas rendas. A gente olha isso tudo aí, mas se você entra no emocional que as mídias querem fazer com a gente, eles querem isso, porque fica mais fácil de nos manipular dentro das histórias, em vez de eu estar no meu eixo, atuando na minha vida, eu estou atuando baseado em situações externas e permitindo que situações externas comandem a minha vida. Sim. É óbvio que a gente está dentro de um todo, né? Mas a minha forma de olhar as situações, de estar presente e olhar para a situação e como eu interajo com aquilo, é que é toda a base de tudo. De Eu estar posso muito estar consciente, ali, né? Do que a muito gente escolhe para o consciente. nosso presente e para o nosso futuro. A conclusão toda seria assim: tenha mais amor pelo seu passado para criar um futuro que tu verdadeiramente merece. Né? Sim. E Lu, se você começar a entender que nessa vida eu estou como Dulce. Sim. Eu não sou Dulce. Uhum. Eu estou Dulce nessa vida. Certo. Ok? Mas o meu eu sou. Uhum. Né? Não tem esse nome. Não tem nome. Ele está aqui fazendo essa experiência. Estou aqui nessa vida fazendo experiência como Dulce. Sim. Né? Se eu entendo isso e volto no meu passado para ver determinadas situações experienciadas lá atrás, e entender que não fui o eu que fez qualquer coisa ou participou de qualquer coisa, mas sim um personagem vivendo uma história, já começa a aliviar muita coisa. E entender que esse Entende? personagem muitas vezes tem uma consciência diferente do meu eu atual. Exatamente. Ou completamente, né? E quando eu entendo isso, eu começo também a me aproximar desse meu eu. Porque esse personagem ainda é muito ligado ao ego. Uhum. É muito ligado a essa, né, histórias e as histórias todas.
quando a gente começa a entender que existe uma outra frequência nossa, muito mais elevada, muito mais plena, e eu entendo que eu sou isso e não esse personagem, eu começo a soltar as histórias, entende? Isso aqui começa a perder o peso, entende? Sim. O que significa isso diante de uma magnitude daquilo que somos, né? Então, quando eu vou para o passado, entendo isso, solto aquilo lá e volto ao meu presente conectada e vivo o meu presente conectada, o meu futuro só pode ser a melhor coisa. Porque o quê? Quando a gente está aqui e conectado, você percebe as sincronicidades que a vida vai te apresentando. Sim. Então não tem, eu quero isso amanhã. Mas isso pode não ser o bom, pode ser só meu ego querendo aquilo. Ou uma carência minha aqui dentro querendo aquilo. Mas se eu estou aqui, plena, e eu estou na vida, eu estou me vendo bem, eu estou assim, contemplando a vida. Para isso, eu não preciso ser milionária, eu não preciso ser a melhor e mais bonita pessoa do mundo, eu não preciso nada disso. É só a gente estar em conexão com aquilo que a gente é. A vida começa a apresentar e você fala assim, uau, que coisa maravilhosa. E você vai em direção àquilo. Aí aquilo lá abre uma porta belíssima. Aí você está lá vivendo, vem outra. Então, a vida da gente passa a ser um fluxo, onde você está ali conectado e a sincronicidade vai acontecendo. E você vai atraindo por vibração. A gente sempre atrai por vibração, mas a coisa vai ficando sincrônica, porque você está aqui, você está entregue, você está presente, você está observando o que está se apresentando. Quantas coisas se abrem na frente da gente, mas estão tão presas aqui na mente, e só julgando, criticando isso, e a gente não vê as coisas que às vezes estão aqui na nossa frente. Verdade. A mente é muito complexa, né? E ela gosta de muita complexidade. Ela precisa... Sim, e o coração não, gente. O coração é simples. É vibração. E nós temos que aprender a voltar para esse estado, até para sentir o que foi lá atrás, sentir o que é agora. Sim. E essa vibração estando plena, eu estou enviando isso, não só para o futuro, mas para o passado também. Para cima, para baixo, para todas as dimensões, a gente começa a pulsar de outra forma. Perfeito. Tem gente que fala, isso é utopia. Não é utopia. E depende de cada um de nós mudar a nossa realidade. Quando cada um de nós consegue entender isso e se dispor a fazer essa mudança, entende? Às vezes no início não é tão simples, sair da zona de conforto não é tão simples, e essa zona de conforto eu gosto de brincar nas aulas, né? Não é nenhum sofazinho gostosinho, comendo pipoca ou tomando um vinho, né? Não. Zona de conforto, em geral, o pior dos lugares para a gente se colocar. É verdade. Mas a gente está habituado a... E fazer um movimento de mudança nem sempre é fácil, mas é só no início. Porque no momento que você começa a colocar a roda girando, daí a pouco ela está girando sozinha, sem esforço. Quando eu vivo presa no passado e futuro, é depressão e ansiedade. Isso. É só olhar a humanidade, o que está vivendo. À base de antidepressivos e ansiolíticos. Né? Remédio para dormir, para acordar.
né? Por quê? Porque fica preso dentro dessas histórias. E a gente tem que aprender a ser o fiel dessa balança. Hoje não existe mais balança, é tudo digital, né? Mas aquelas balancinhas antigas que tinha 2 pratinhos aqui, né? Nós temos que ser o fiel para equilibrar esses 2 lados. A gente transita entre essas 2 situações ou estados conscienciais. Sim. Mas se eu estou equilibrado, eu consigo olhar tanto para um lado quanto para o outro, sem nem estar depressiva nem ansiosa. Eu não jogo isso em cima, mas eu vou jogar em cima um outro nível de vibração. A vida começa, então, a te devolver essas informações que você está aí reverberando, ressonando ou emanando para o campo. Nós só temos que lembrar o campo, ou o universo, ou Deus, queira o nome que quiser dar, para sempre vai te devolver, sim, daquilo que você está emanando. Se é raiva, vai ser mais raiva, porque vão ser situações que vão gerar mais raiva. Sim. Se é medo, desculpa, vão ser situações que vão gerar mais medo. Mas se é bem-estar, se é alegria, se é leveza, são mais situações que vão gerar mais disso. Sim. Né? Aquele rapaz que canaliza o Alcazar, que é lá dos Estados Unidos, que mora lá no Monte Shasta, do Stargate. Ele sempre fala, na hora que a gente vive algo muito bom, e ele fala assim, universo, traga-me mais disso, né? Traga-me mais, né? Do que dessa vibração. Mas para ele trazer mais dessa vibração, eu tenho que sustentar esse nível de vibração. Não adianta eu falar que eu quero coisa, mas o dia inteiro remoendo, xingando, ou com medo, né? Porque eu... É completamente incongruente, completamente. E é isso que a gente emana, que é o mais forte. Tá na hora já? Então, tá acabando aqui. E aí ficaram algumas perguntas que a gente não conseguiu responder. A gente tem mais 3 minutos só para conseguir salvar essa live também, né? Tem uma aqui que eu acho bem importante. Vou tentar só ver se a gente consegue responder bem rapidinho essa aqui. E eu vou ficar à disposição. Acredito que a Dulce também, qualquer coisa só chamar no Instagram. Se teve alguma questão que a gente não conseguiu responder através do que a gente conversou aqui, e ficar alguma dúvida, a gente vai trocando uma ideia aí. É só chamar, né? Sim. Mas teve uma pergunta aqui que eu acho interessante, olha só. É possível mudar o futuro de outra pessoa com o nosso pensamento, nossa frequência, em relação ao futuro dela? Olha, uma vez eu dando um curso, eu perguntei a um médico, ele era chefe de UTI da Santa Casa, na cidade onde ele morava. E eu perguntei assim, doutor, o senhor cura alguém? E ele falou comigo, não. Eu falei 2 casos com o mesmo diagnóstico. O tratamento é o mesmo? Ele falou assim, em geral sim, a não ser que a pessoa tenha uma alergia e tal, mas em geral... Eu falei, e o resultado é o mesmo? Ele falou, não. Eu falei, então o que difere? Ele falou, a pessoa. Então, por mais que eu deseje para outra pessoa, eu posso sim interferir no campo dela com a minha vibração. Mas se ela não sustentar isso, daí a pouco, ela recria aquela situação. Entende? Por exemplo, uma pessoa em coma. Eu posso trabalhar para uma pessoa em coma, ela não está ali consciente dentro daquele processo, né? Então, alguém tem que fazer por ela. Podemos? Sim, claro, e devemos, né? Agora, quando essa pessoa sai do coma, ela tem que trabalhar o padrão que levou ela a chegar naquele ponto que ela chegou. Você entende? Uhum. Nós podemos interferir, entre aspas, porque é a frequência da pessoa que vai interferir
na constância de uma emanação que ela, dioturnamente, está emanando dentro do campo. Então, eu teria que parar minha vida para ficar 24 horas trabalhando o campo dela. Eu consigo mudar a minha forma de olhar para a pessoa, né, Dulce? Exatamente. Aí, o que acontece? Quando eu mudo a minha forma de olhar, eles estenderam, tá? Agora pode. Pode. Tá. Eu acho que não cai, não. Virou uma hora e tá aqui. Não, tá assim. Por exemplo, eu olho para uma pessoa, tá? A pessoa toma droga, é alcoólatra e tal. Ok? Uhum. Eu olho para aquela pessoa, eu não estou olhando para a pessoa. Eu estou olhando para os rótulos, para os títulos, e sustento aquela informação. Então, o que eu estou emanando para aquela pessoa? Aquilo. Ela é uma alcoólatra, uma drogada, um vagabundo, ou isso, ou aquilo, enfim, seja o título que for. Ok? Uhum. Quando eu mudo esse meu olhar, então eu consigo olhar para a pessoa. Sem rótulo, sem nada. Vendo a luz desse ser. Dulce. Eu mudei, eu não emano mais para aquela pessoa nenhuma crítica, nenhum julgamento, nada. Eu vejo a luz dela. Isso abre dentro da pessoa, primeiro que ela se desarma. Ela não precisa mais se defender do meu olhar de crítica, às vezes olhar violento, às vezes olhar de impaciência, tá? Ou de piedade. Ela não precisa mais se defender desse olhar. Daí eu não então, ajudando, abre... Né? Não, a gente piora, tá? Mas quando eu mudo o meu olhar, abre dentro dessa pessoa, ela relaxa, ela não precisa se defender mais daquele olhar, e pode abrir dentro dela a possibilidade dela se ver. E ela, então, pedir ajuda para. Aí começa o processo da pessoa. Então, eu posso ajudar dessa forma, olhando a luz daquela pessoa, vendo ela bem, vendo ela feliz, vendo ela em harmonia. Perfeito. E não, eu tenho que curar essa pessoa. Isso é uma arrogância imensa nossa, achar que a gente pode curar o outro. Ou alimentar. Nem Jesus. Nem Jesus, né, Dulce? Nem Jesus. Nem Jesus. Ele perguntava, você tem fé, você crê, porque foi a tua fé que te curou. Ele via o ser já pleno. Ele via o ser luminoso. Nós ainda temos essa dificuldade. A nossa mente vê só a capinha externa. É aí que a gente entende? Sim. A grande e profunda mudança nossa é essa. Eu consegui olhar a vida, apesar de tudo, eu consegui continuar vendo o país pleno, as pessoas felizes, saudáveis, o planeta. Uhum. É difícil? É um exercício ninja que a gente tem que aprender. Sim. Mas é possível? Sim, é possível. É a nossa real contribuição, né? Quando a gente consegue fazer isso, sim, nós estamos sendo de fato contribuição. Porque às vezes a gente olha uma pessoa que ela não tá muito legal, daí a gente fica, coitado, olha o que eu posso fazer para ajudar. Não tô ajudando, porque o que eu tô mandando para essa pessoa quando eu tô fazendo isso? Mais disso, né? Eu tô potencializando o problema. E como seria olhar para a pessoa saudável, visualizar a pessoa alegre? É praticamente ignorar o problema e visualizar ela com os olhos que você quer ver. Aí sim, você está mandando a informação para a pessoa de contribuição do que você escolhe para ela, né? Aí faz diferença. É o que eu falo, tanto das campanhas de câncer, quando começar a campanha de suicídio, isso, ó. Verdade. Eu falei, vai começar a aumentar suicídio no planeta. Não deu outra. Por quê? Porque começa a jogar dentro do campo uma informação e fica todo mundo grudado naquilo, em vez de
Olhar não. Olhar as pessoas saudáveis, vendo todo mundo bem. Esse ano, a única coisa que se falou foi de doença. Sim. Um ano, de manhã, tarde, noite, madrugada, se falando de doença. E medo, não pode sair, não pode isso, não pode aquilo. Porque, aí fica todo mundo assim, né? Aí você fala assim, vamos abrir os olhos, vamos prestar atenção. A gente está reforçando a continuidade de algo. Em vez de sair dela, nós estamos afundando, chafurdando. A gente está vibrando lama na aí, frequência daquela questão, né? E aí, quando a gente fala alguma coisa, a pessoa olha pra gente como se a gente fosse louca. Ou não tivesse respeito por quem está perdendo seus entes queridos. Eu falei, gente, presta atenção. Presta atenção. Nós temos que olhar um pouquinho mais além. É isso mesmo? É óbvio que a gente tem que ter cuidado. Claro. Mas não chegar nas raias do que nós estamos vendo aí. Entende? Verdade. E criando. E mais. Eu falo que a gente se torna cúmplice. Cúmplice. A partir do momento que a gente concorda. Sim. E não muda o olhar. Para tudo, Lu, a gente tem que ter esse passinho para trás. Eu falo passinho para trás porque se eu colocar uma coisa aqui na minha cara, eu não consigo ler o que está aqui. Verdade. Aqui eu não consigo. Agora, se eu faço assim, eu dou uma distância, eu já consigo ler, eu já consigo olhar para aquilo. Exatamente. Então, nós precisamos estar conscientes, dar esse passinho para trás para conseguir ter uma visão mais ampla do que está acontecendo e quais são as possibilidades. Certo. Muitas vezes a gente não consegue nem enxergar a possibilidade, não enxerga as sincronicidades, não enxerga os recados, né? Que às vezes a gente fala alguma coisa aí você recebe uma mensagem de uma pessoa falando exatamente aquilo que você estava precisando, mas você está tão envolvido que você não presta atenção. Então é tudo, mas eu preciso, sou eu que tenho que fazer esse movimento, não é ninguém. O outro pode me ajudar. Se eu estou muito mal, ele pode me ajudar, é óbvio que sim, né? A gente serve disso, eu falo que a gente serve de muleta por um tempinho para algumas situações, mas depois a pessoa tem que caminhar sozinha. Sim. A pessoa precisa caminhar sozinha, ela precisa fazer esse movimento por ela. Dizem que para a gente crescer, eu posso te carregar até a porta. Mas passar pela porta só passa um de cada vez. Então, não adianta. Nós precisamos fazer esse movimento. Nem sempre é fácil, é simples, mas nem sempre é fácil. Porque vai depender de eu abrir mão das minhas autoimportâncias, dos meus apegos às dores, aos sofrimentos, né? Das vitimizações, entendeu? Porque às vezes eu vivo baseada em vitimização, até eu entender. E em vez de eu estar realmente crescendo, eu estou atrasando a minha vida. Sim. Eu estou me aprisionando. Então, viver o agora é eu simplesmente abrir mão de passado e futuro. Sim. É fácil isso? Eu estar literalmente entregue. É um exercício. Se amanhã não tiver, se amanhã não houver o amanhã, eu vivi hoje. Isso, super legal. Então, meu dia a dia tem que ser pleno. Pleno. Porque quanto mais pleno, mais eu libero toda a minha linhagem para trás. Todas as histórias, todas as pessoas que de alguma forma interferiram na minha vida, como também eu libero os meus descendentes, porque eu não emito mais essa frequência para aqueles que virão, para aqueles que eu entrarei em contato, entende? Sim. A história, o fio todo começa a soltar.
a desemaranhar, né? E a vida vai ficando mais simples, mais leve. Teve uma outra perguntinha aqui, Dulce, que eu não tentei voltar ali agora para encontrar, não consegui, mas era basicamente assim que eu tinha visto. Era uma pessoa que diz que não tem medo da morte, mas e ela vive falando com a morte com naturalidade. Ela quer saber se por isso ela está atraindo a morte, porque tem algumas pessoas que falam para ela, não fala assim, né? Que não tenho medo de morrer, daqui a pouco tu vai morrer, tu vai atrair isso. E só que pode falar. Se ela não tem medo, ela não vibra essa informação. Mas se ela não tem medo, por que ela fica falando o tempo inteiro da morte? Sim. São duas questões, né? Bem interessante. Então, assim, o porquê que ela, então, precisa ficar afirmando para ela e para todo mundo que ela não tem medo da morte? Pode ser uma informação inconsciente de alguma coisa. Será que não tem mesmo ou ela está se falando isso para poder se convencer defesa, né? de que ela não tenha medo? Uma defesa do inconsciente. Né? Porque se você não tem medo da morte, você nem lembra dela, você vive. Isso não... Sabe assim... Né? Eu falo assim, outro dia eu até falei isso aqui em casa, falei, gente, desde 2004, desde a minha cirurgia, eu nunca mais voltei a um médico. Falei, não, chega de médico. Eles ficam inventando coisas em cima da gente, quanto mais gente vai, mais eles arranjam. Falei, acabou, chega, nunca mais fiz exame, nunca mais fiz nada, acabou. Falei assim, olha, gente, o dia que eu tiver que morrer, morri. Pronto, acabou. Chega, fui embora. Acabou. Falei, encerrou meu assunto aqui. Mas eu não fico falando da morte. Entende? Assim, então, ela teria que olhar para isso, assim, se ela fala o tempo inteiro da morte, pode estar será que ela realmente não... Eu lembrei. Ou ela está se convencendo disso, de não ter medo dela. Que eu experimentei contigo, que fez muita diferença na minha vida, que foi, lembra lá também nessa ocasião do encontro holístico, eu te encontrei no elevador. E aí a minha mãe ainda comentou assim, a Luana quer muito emprego, mas ela não consegue. E aí tu só me falou assim, vai pro quarto e pensa, qual é teu medo? Gente, para tudo na vida agora eu pergunto para mim qual é meu medo. Eu fui pro quarto e pensei, em alguns minutos eu entendi que o meu medo era ser contratada. Porque eu escrevia as sequências numéricas na minha carteira de trabalho e escondia a carteira. Porque se o universo lesse, eu ia ser contratada. E se eu fosse contratada, eu tinha que dar conta de coisas que eu não sabia. Se eu dava, aí entrava os meus julgamentos. E eu descobri que eu pedia um emprego e cancelava o pedido. Eu pedia um emprego e cancelava o pedido. O tempo inteiro. Eu não tinha percebido que eu tinha medo. Eu dizia que eu queria um emprego. Eu não estava conseguindo porque eu não conseguia, né? Não estava vindo. Não era hora, Deus não queria. E aí, quando a Dulce falou isso, gente, para tudo agora eu pergunto, não tá dando certo, Luana? Qual é teu medo aqui? Depois eu fui descobrir medo de relacionamento. Ah, tá, eu sei como é a minha vida agora, sim, mas se eu me relacionar com alguém, como é que vai ser? E aí, de tudo, várias coisas que estavam travando, demorando, eu fui me identificando quais são os medos que estão ali. E aí, resolvendo o medo, gente, resolve questão. Abraçando, acolhendo, né? Fazendo um Ho'oponopono. Sim, você falou aí da questão do relacionamento, né? Uma pessoa falou assim, não, Dulce, eu acho que eu não quero mais não, sabe por quê? Porque eu tô nesse caminho de evolução, eu tô nesse caminho de espiritualidade, aí arranja um companheiro, aí vai ter que ficar fazendo comida, aí vai ter que, sim, não vai gostar de eu ficar estudando. Eu falei assim, essa é a sua projeção de relacionamento. Entende? A gente, no medo, cria exatamente aquilo e se boicota, porque os boicotes acontecem dessa forma. A gente envia informação
contrária. Ai, meu Deus, espera lá. Ó, Dulce, Oi? a Ana que tinha falado aqui antes sobre a morte, ela comentou agora assim: lembro constantemente da morte, quando me sinto plena com a vida. Sempre que estou feliz, me vem a emoção de que se eu morresse naquele momento, nada me faltaria. Até aqui tá tudo bem, né? Sim, sim. É aquilo que eu falei. Se eu morrer, fui. Sim. Né? Se é nesse contexto, ok, tudo bem. Não, você não atrai. O negócio é você ficar o tempo inteiro afirmando que você não tem medo da morte. Vai depender da de alguma forma. Sim. Eu, quando isso curei, mas eu andava em carro, eu acho que eu fui a primeira pessoa a usar cinto de segurança. Não existia lei de cinto de segurança. O primeiro carrinho que eu tive que tinha era daqueles que não era nem retrátil. Tá? Eu sempre usei cinto de segurança. Mas antes, quando não tinha cinto, eu nunca andei no banco de passageiro, assim, com as costas viradas para a porta. Porque eu pensava, se eu tô assim, pode um carro bater, pegar minha coluna. Olha essa loucura, gente. Eu nunca sofri acidente de carro, então da onde vem isso eu não sei. Aí eu só andava com a coluna reta eu nunca punha a mão do lado, assim, no banco, porque podia bater o carro, esmagar olha as coisas assim, mais loucas. Eu andava dentro de carro, eu era toda assim, entende? Assim, e nunca tive medo de dirigir, porque eu tirei carteira logo que eu fiz 18 anos. Então, assim, nunca bati, nunca... Então, você fala assim, já sofri acidente com o namorado. Ele bateu o carro. Mas, assim, não era por conta disso. Isso já vinha comigo. Né? Até eu falei, ô, Dulce, minha querida, na hora que a gente começa a entender, né? Aí a gente começa, né? Fala assim, ô, minha querida, presta atenção, né? Você está traindo, né? Está chamando, sim, né? Até aí a gente tem que ir trabalhando, sim, essas coisas. Porque essas coisas não te deixam você ficar relaxada dentro das situações. Você está sempre em tensão. E é aquilo que você falou. É essa tensão, é essa vibração que a gente emite. E aí vai encontrar a informação ou a vibração ressonante, que vai ser sincrônica com aquilo que eu estou emitindo. Aí é que tá. Aí é que tá. Mas não chegou a acontecer. Não, nunca. Mudou a informação antes de acontecer alguma coisa. Que bom. Mudei a informação, mas isso que eu estou falando. A gente vai vendo o nível de loucura que às vezes a gente gera sem nem entender. Isso deve ser de outra vida. Mas assim, às vezes a gente não sabe por quê que a gente reage daquela forma. Mas se eu deixar essa reação me dominar, ou eu vivo presa dentro de casa com medo de sair porque, né? Então, assim, a gente tem que curar. Sim. A gente tem que olhar para a gente mesmo. Né? Porque são as oportunidades que a gente nos dá de crescer. É verdade. De soltar as bobajadas, cascadas. Saber aproveitar. Nada. Exatamente. E viver. Né? E viver. Viver. Ai, amada, que satisfação. Fico bem feliz. Eu vi que bastante gente elogiou aí, gostaram e pediram bastante para salvar. Tomara que eu consiga salvar aqui, vou ver. Não, parece que agora pode ficar. O Instagram parece que liberou. Melhor assim. Mais tempo. E obrigada a todo mundo, né, que estava aqui com a gente, vibrando, né, juntos aqui, né, nessa informação. E, Luana, obrigada. Né, sua mãe, eu vi que estava aí também, um beijão nela, né, Malu. E
E a gostosinha da Giovana aí, em breve, tá aí, né? Sim, então sai daqui, eu acho que no máximo 2 semanas tá ela aí. A Dulce que me ajudou a botar aquelas preminhas no nome da Giovana, para quem ainda não viu. E olha o que tá fazendo diferença na vida dela já desde que a gente fez isso. Ela fez a numerologia e harmonizou para qualquer possível data, né, Dulce? E tá sendo bem especial isso pra gente, assim. Eu sou muito grata. Pois é. Vai ser um serzinho aí, né? Já vem com outra, né? Isso é bom, vem com outra vibração. Ai, gente, que bom. Gratidão. Eu fiquei muito feliz. Se alguém tiver alguma dúvida, chama aí. A gente vai tentando ajudar. Sim. Tá bom? Prazer. Sim. Quem sabe a gente consiga fazer ainda mais outras aí durante... aí pra frente, porque tem bastante coisa legal que eu gosto de conversar com a Dulce e vocês podem aproveitar isso junto. Né? Então... isso. Beijo de coração, Dulce. Obrigada. Beijo também. Tudo de bom. Muita, muita luz, muitas bênçãos aí. Gratidão. Para vocês. Tá? Beijo para todo mundo aí, pessoal. Boa noite. Beijo para todo mundo.